Bom dia, pessoas do Sexto! Tudo tranquilinho? Galerinha, na aula de hoje vamos continuar aí com as nossas revisões. Na aula de hoje nós vamos falar aí de unidades de medidas de comprimento. É comprimento, não é cumprimento. Cumprimenta, oi, tudo bem? Não, é comprimento. Beleza? Então pega aí ó, seu material, prestem muita atenção. Lembrando, tem que assistir as revisões até o final, porque é de extrema importância para a resolução das atividades avaliativas. Beleza, galerinha? Então, vamos começar aí? Só relembrando, gente, que unidades de medida há muito tempo era comum o uso de medidas, né, de unidades de medidas não padronizadas. Porém, como palmo, pé, passo variam de pessoa para pessoa, muitos problemas eram gerados, principalmente nas questões comerciais. E para resolver essa situação, em 1790, com a Revolução Francesa, uma comissão de cientistas e matemáticos estabeleceu um sistema universal de medidas, que é o sistema métrico decimal, utilizado para representar as unidades de medida de comprimento, superfície, volume e capacidade. A unidade de medida fundamental de comprimento, definida por essa comissão, foi o metro, ou a letrinha M, na forma abreviada. Na época foi definido como a 10ª milionésima parte da distância do Polo Norte à linha do Equador, pelo meridiano que passa por Paris. A palavra metro vem do grego metron e significa que mede. Agora então, pessoas, medidas de comprimento. Para medir comprimentos, usamos o metro. No entanto, muitas vezes precisamos de unidades menores que ele, as quais foram estudadas nos anos anteriores. Então aqui, galerinha, vamos recordá-los. Lembra que nós já falamos sobre o decímetro. Quem é o decímetro aqui, ó? Representado pela letra DM. Temos também o centímetro, que está aqui, ó, representado pela letra CM, e o milímetro, representado pela letra MM. Então significa o que, gente? O decímetro, já está dizendo, ó, decímetro é a 10ª parte do metro. Então significa o quê? Que um decímetro é a mesma coisa de eu pegar 1 e dividir por 10. 1 dividido por 10 vai dar aqui exatamente 0,01 do metro. Falando do centímetro, centímetro é a 100ª parte do metro. Então, é só eu pegar 1 e dividir por 100, que eu vou encontrar 0,01 do metro. E falando também do milímetro, o nome já diz milímetro, é a milésima parte do metro. Então, 1 metro dividido em 1000, eu vou encontrar 0,001 do metro. Viram aí, pessoas? Então aqui, ó, nós encontramos unidades menores que o metro. Só que não para por aí não. E quando a extensão a ser medida é muito grande? O que nós vamos fazer então? Aqui usamos unidades de medida maiores que o metro. Quais são as unidades maiores que o metro, gente? É o decâmetro, é um deles. Representado aí pela letrinha DAM. Tenho também o hectômetro, que é representado com a letrinha HM. E tenho o quilômetro, que é representado pela letra KM. Essas unidades são chamadas de múltiplos do metro, porque são maiores do que o metro. Então, olha aqui, galerinha. O decâmetro, o nome já diz, ó, decâmetro, contém 10 vezes o metro. Então, olha aqui, ó, um decâmetro tem 10 vezes o metro. Opa! Um decâmetro tem 10 vezes um metro. E o hectômetro contém 100 vezes o metro. Então, um hectômetro tem 100 vezes o metro. E um quilômetro tem 1000 vezes o metro. Então, olha aqui, ó,
1 quilômetro tem 1000 metros. Viram aí? Então, de acordo com essa tabelinha desse quadro aí de unidades de medida para grandezas de comprimento. Então, nós temos aqui a unidade fundamental, é quem? O metro. Nós temos as unidades menores que ele, que são os submúltiplos do metro. E as unidades maiores do que ele, que são os múltiplos do metro. Viram aí, galerinha? Retomando aqui esse conteúdo, que é de extrema importância e super fácil, não é mesmo? Lembrando ainda que, lendo o quadro da esquerda para a direita, observe que cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Dessa forma, as unidades de medida de comprimento obedecem a um sistema decimal, unidades de medida. Ainda, galerinha, algumas medidas não pertencem ao sistema métrico decimal, mas também são muito utilizadas. Por exemplo, a polegada vale aproximadamente 25,4 milímetros. Temos também a jarda, que vale aproximadamente 91,4 centímetros. Temos ainda a milha, que vale aproximadamente 1.609 metros. E por último, mas não tão menos importante do que os outros, é o pé, que vale aproximadamente 30,48 centímetros. Viram aí, pessoas? Nós temos muitas unidades de medidas. E agora, observando tudo isso, como que nós vamos ler essas unidades? Então acompanhe agora a leitura das medidas de comprimento. Retomando, então vamos usar o quadro de unidades para fazer a leitura das medidas de comprimento. Exemplo aqui, nós temos 13,075 metro. Unidade é o metro, tá vendo esse Mzinho aí, ó? Então, complete o quadro com o último algarismo na parte inteira sobre a respectiva unidade. Então, observem aí, ó. Não é 13,075? Então, antes da vírgula eu tenho o número 13, então ele entra como número inteiro. Então ele vem ali, ó, o 3 vem na casinha do metro, porque essa é a unidade que nós estamos utilizando. Então nós temos aí, olha aí, como colocamos na nossa tabelinha, 13,075. Significa o quê, pessoas? Que nós temos 13 metros e 75 milésimos. Viram aí? Super fácil! Agora vamos fazer mais uma. Olha aqui embaixo, nós temos aqui ainda o 3,07 quilômetros. Qual é a unidade que nós estamos nos referindo? É o quilômetro. Então o número que vem após antes da vírgula, fica na casinha ali do quilômetro. Separando bonitinho aqui, ó, nós vamos ler então 3 quilômetros e 7 decâmetros. Super fácil, meu povo. E nós temos ainda 56,106 HM. Vocês lembram o que significa HM? Muito bem, é o hectômetro. Então, olha lá a unidade. Onde vai ficar então, ó, 56,106. Então percebam que vai ficar lá, ó, a unidade com a vírgula fica no hectômetro, que é o que nós estamos nos referindo. O 5 vai lá para casa dos quilômetros. Então, ficando esse 56,106, como que eu vou ler tudo isso daí, profe? 56 hectômetros e 106 decímetros. Viram aí, pessoas? Super fácil. Então, na conversão das unidades, no sistema métrico decimal, as conversões ou transformações de medidas de comprimento baseiam-se nos seguintes fatos. Quais são eles? Primeiro, da esquerda para a direita, cada unidade contém 10. Eu disse 10 vezes a seguinte. Então, para transformar determinada medida de unidade na próxima unidade menor, devemos multiplicar 10, o número que indica essa medida. Isto é, olhem aí o exemplo. Aqui nós temos: transforme
as seguintes medidas de comprimento observada na tabela anterior. Então nós temos aqui os 72,hm, que eram os hectômetros. É igual então a 7.525. Porque era só nós fazermos aqui, ó, as multiplicações. Então, se eu estou deslocando para a minha direita, que ele estava lá em hm, até chegar em metro, perceba que foi multiplicado aqui. Aquele valor 72,25, ele foi multiplicado por 10. E depois por 10 de novo. Então, 10 vezes 10 são 100. Era só eu pegar os 72,25 e multiplicar por 100, que chegaríamos em 7.525 metros. Viram aí? Muito fácil. Olha agora então aqui na questão B. Olha lá, só relembrando. Se nós multiplicamos por 100, deslocamos a vírgula 2 casas para a direita. Olha lá, super, hiper, megamente fácil, não é mesmo? Se fosse multiplicado por 10, seria somente uma casa. Olha agora a questão B. 2 km é igual... Essa é fácil, né, gente? Se 1 km tem 1.000 metros, 2 km vai ter 2.000 metros. Era só eu pegar, então, este valor e multiplicar por 1.000. Por que, professor, você vai multiplicar esse 2 por 1.000? Porque, olha lá, ele veio vezes 10. Vezes 10 e vezes 10. Então, 10 vezes 10 são 100. 100 vezes 10 são 1.000. Multiplicando, então, 2 vezes 1.000 daria 2.000. Percebam que deslocamos a vírgula 3 casas, então, para a direita. E neste caso não vai ficar com vírgula nenhuma. Beleza, pessoas? Hiper megamente fácil. Agora que vocês sabem disso, nós temos ainda aqui, ó, o segundo, que quando queremos transformar determinada medida de uma medida na próxima unidade maior, devemos então dividir por 10 o número que indica essa medida. Olhem aí, pessoas, é quase igual que nós vimos, só que aquele caso partia-se para a direita. Indo-se para a direita, eu ia multiplicando 10 em 10 por cada casa que eu passasse. Neste caso, eu vou dividir por 10. Por quê, professor? Que eu vou estar partindo agora da direita para a esquerda. Vamos ver o exemplo. Nós temos aí, transforme as seguintes medidas de comprimento, observando a tabela anterior. Nós temos 23 dm. Vocês lembram o que significa dm? dm é exatamente o decímetro. Então, olha lá, significa que ele está aqui nesta casinha aqui, ó, o decímetro. Eu tenho que chegar em metro. É só eu pegar, então, esse 23 e dividir ele por 10 para chegar aqui, ó, no metro. Então, percebam que isso aqui é por 10. Então, desloca-se a vírgula uma casa para a esquerda. Ficando, então, 2,3 metros. Olha agora, eu tenho 0,52 milímetros. Ele está aqui, ó, no milímetro. Eu tenho que chegar na onde? No metro. Mentira, não é no metro não. É no decímetro. Era só eu pegar aqui, ó, e dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Dividindo duas vezes, 10 vezes 10 são 100. Pego 0,52 dividido por 100. Dá exatamente 0,0052. Percebam então que foi deslocada a vírgula 2 casas para a esquerda, porque houve uma divisão por 100. Se fosse uma divisão por 1.000, seria deslocado 3 casas para a esquerda, de acordo com o exercício que vocês estão vendo aí embaixo. Olha lá, 254 metros, igual a 0,252 quilômetros. Por que, professor? Ele estava lá na casinha do metro. Teve que chegar até a casinha do quilômetro. Então foi dividido por 10, dividido por 10 e dividido por 10. Então 10 vezes 10 são 100, 100 vezes 10 são 1.000. Então 254 dividido por 1.000 dá 0,254. Percebam-se que a divisão foi feita por 1.000. Então são 3 casas para a esquerda. Viram aí, chuchus? A atividade é super simples aqui que nós retomamos hoje. Então, lembrando que isso aí é de extrema importância para a sua prova. Então fiquem atentos, turminha, e até as próximas revisões. Tchau, tchau!